Vamos imaginar uma coisa. E se o dinheiro de todo mundo simplesmente evaporasse um pouquinho, todo santo dia? Não por causa de inflação, mas por uma lei da física. Parece uma loucura, né? Pois é, hoje a gente vai explorar uma ideia econômica bem radical que conecta finanças com termodinâmica. E se a riqueza se comportasse exatamente como energia? Vamos descobrir juntos. Ok, o nosso caminho hoje vai ser bem interessante. Primeiro a gente vai entender esse problema, o dinheiro que some. Depois, vamos conhecer as regras do jogo dessa tal moeda de energia. Aí vem a parte que todo mundo quer saber. Como é que se poupa num sistema desses? Vamos ver um exemplo prático que transforma uma casa num banco e, para fechar, a gente vai se perguntar, afinal, o que é ser rico de verdade? Então, vamos começar pela parte mais esquisita dessa ideia toda. Uma moeda que foi criada de propósito para perder valor. Por que alguém faria uma coisa dessas? Essa é a pergunta que muda tudo. E não, isso não é um defeito do sistema. É a característica principal dele. A filosofia aqui é que o valor, assim como a energia no universo, não foi feito para ficar parado ou acumulado, mas sim para fluir e gerar atividade. E é muito importante entender a diferença aqui, tá? A gente não está falando de hiperinflação, que é como um incêndio na floresta queimando o valor de tudo. Pensem nisso mais como um metabolismo do corpo. Uma perda de energia que é constante, previsível, natural e que no fim das contas mantém o sistema vivo. Essa evaporação programada, ela tem um nome técnico, demurrage. É como se fosse uma pequena taxa por deixar o dinheiro parado. Qual a consequência? Ninguém mais quer guardar dinheiro debaixo do colchão. Isso incentiva todo mundo a usar o dinheiro, seja gastando ou, melhor ainda, investindo em algo produtivo. Certo. Então, como é que essa moeda funcionaria na prática? As regras são todas baseadas em energia e é isso que dita como ela se comporta. A moeda aqui se chama crédito Joule. A ideia é bem simples, na verdade. Um crédito é igual a uma quantidade real de energia. Não é uma promessa de valor baseada em confiança. É o valor da energia em si, prontinha para ser usada. E aqui vem a regra que vira o jogo de cabeça para baixo. Uma taxa de decaimento de 2% por dia. Isso mesmo. Qualquer dinheiro digital que ficar parado na conta perde 2% do seu valor em 24 horas. Isso cria uma pressão gigantesca para não deixar o dinheiro acumular. E olha só o resultado disso. O sistema também distribui um pequeno dividendo de energia para todo mundo, todos os dias. Mas por causa daquela taxa de decaimento, existe um teto físico para o quanto dá para acumular. Ninguém conseguiria ter mais de 1.735 megajoules parados. A própria física impede que alguém se torne um grande acumulador. Ok. Se o dinheiro vivo evapora, como é que alguém consegue poupar para o futuro? A resposta, olha só, não está no mundo digital, está no mundo físico. E aqui está o grande segredo para prosperar nesse sistema. A gente não acumula riqueza, a gente a converte. O truque todo é pegar os créditos digitais que evaporam e transformá-los em ativos físicos, que guardam seu valor de uma forma muito mais estável. Dá para pensar nisso como uma escada de riqueza, sabe? Lá na base, temos os créditos para o dia a dia, que decaem rápido. Subindo um degrau, os créditos por serviços prestados. Mas para poupar de verdade, para guardar para o futuro, é preciso subir mais. Aí vem os títulos de energia que não decaem, porque são investimentos. E lá no topo, os ativos físicos, que são a forma mais segura de todas para guardar valor. Vamos deixar isso mais concreto. Como é que essa ideia se aplicaria, por exemplo, a uma casa comum? Nesse mundo, a casa se transforma completamente. Ela deixa de ser só uma despesa e passa a ser uma pequena usina de riqueza pessoal. Uma casa que não só consome energia, mas a produz e, principalmente, a armazena. E olha só esse número. Um telhado com os 10 painéis solares no Brasil pode gerar cerca de 90 megajoules por dia. Isso é mais que o dobro do que o sistema distribui para cada pessoa. Ou seja, a pessoa não está só pagando as contas. Ela está literalmente imprimindo a própria moeda. Todos os dias ali, no telhado de casa. Este gráfico aqui resume a estratégia toda. A linha vermelha é o dinheiro guardado na conta digital. Ele bate num teto e para de crescer. Já a linha verde é a energia guardada numa bateria física. Ela continua subindo, sem parar, porque ela escapa daquela taxa de decaimento diário. Então, o segredo é o que a gente pode chamar de truque da bateria. A bateria funciona como se fosse um paraíso fiscal contra esse decaimento. É um cofre pessoal onde se armazena os joules como energia de verdade, fugindo daquele imposto digital de 2% ao dia.
E a conta fecha, viu? A energia que se economiza todos os dias, por não sofrer o decaimento com o tempo, acaba pagando o custo de fabricação da própria bateria. Ou seja, não é um gasto, é um investimento na independência financeira de cada um. No final das contas, esse sistema todo força uma reavaliação fundamental do que realmente significa ser rico. A própria definição de riqueza muda. Deixa de ser só um número abstrato numa tela para se tornar algo real, algo tangível. Riqueza passa a ser um bom isolamento na parede, ferramentas que duram para sempre, uma terra fértil. É isso que passa a medir a prosperidade. E essa citação resume tudo perfeitamente. A posse não é do dinheiro em si, mas da máquina que cria o dinheiro. O painel solar, a turbina eólica, a patente de eficiência. O poder de verdade está na origem. E a gente termina com uma pergunta para refletir. Se acumular dinheiro, juntar números numa conta, se isso se tornasse fisicamente impossível, o que a gente passaria a valorizar de verdade? Seria a eficiência? A durabilidade das coisas? A colaboração? O que moveria a nossa sociedade? Fica a reflexão.